Muitas pessoas vivem insatisfeitas. Infelizmente, muitas vezes nós nos encontramos se queixando, murmurando. Muitas vezes nós vivemos uma vida mal-humorada. Mas só que muitas vezes nós somos abençoados com saúde, nós somos abençoados com a vida, nós somos abençoados com o trabalho, com a família, com os amigos, mas sempre a gente acha que nada disso é suficiente nas nossas vidas. Segundo as estatísticas, satisfação não está diretamente relacionada com bens materiais. Muitas pessoas têm muitos bens, mas elas vivem murmurando. Muitas pessoas têm muitas posses, mas elas estão insatisfeitas com a vida. E nós podemos ver isso nas estatísticas de suicídios no mundo. Por exemplo, na Suécia, a cada 100 mil habitantes, 15 pessoas tiram a própria vida. Na Noruega e na Finlândia, segundo e terceiro colocados no ranking dos países mais ricos do mundo, são 18 a 25 suicidas em cada 100 mil habitantes. Ou seja, por mais que essas pessoas vivam em um país de primeiro mundo, elas vivem uma vida de insatisfação, uma vida de murmuração. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos que a murmuração é uma atitude ou um sentimento que desagrada a Deus. Porque murmuração é pecado. Como disse um certo teólogo, a nossa murmuração é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. E dito isto, como o pastor já bem disse aqui, hoje eu quero falar sobre a cura da murmuração. A cura da enfermidade da murmuração. E eu quero ler 2 textos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo. O primeiro texto que eu quero ler é em Números, capítulo 11, e o versículo 1. Depois eu vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 10 até o 12. Primeiro texto, Números, capítulo 11, e o versículo 1, que diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Segundo texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 10 a 12. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide, veja, que não caia. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que o Senhor venha abrir os nossos corações e que nós possamos estar atentos à Tua palavra nesse momento. Assim como o Senhor falou comigo nesta lição, nesta pregação, que o Senhor venha também falar aos corações de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço, Deus, fale conosco, que nós possamos sair daqui mais cheios de Ti, transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é a murmuração? A insatisfação se revela pela
murmuração. Murmurar significa se queixar, lastimar, resmungar, censurar ou repreender disfarçadamente em voz baixa, dizer mal, maldizer ou conceber mau juízo. Tudo isso significa murmuração. E como eu disse, na Bíblia nós aprendemos que a murmuração é um pecado que causa um pesar ao Senhor. E a ira de Deus, ela se volta contra os murmuradores. Foi esse texto que nós lemos. A ira de Deus foi sobre aqueles que estavam murmurando. Por quê? Porque a murmuração, ela se manifesta contra Deus. A nossa murmuração, ela se manifesta contra as pessoas. Se você está murmurando, se você está vivendo uma vida só reclamando, você está se manifestando contra Deus. Porque a murmuração é um pecado contra Deus. E a ira de Deus virá sobre aqueles que ficam murmurando. É por isso que nós temos que ter cuidado, nós devemos parar de ficar murmurando. A geração do Êxodo, liderada por Moisés, foi o maior exemplo para nós de murmuração e descontentamento. Quando nós lemos o livro de Êxodo e o livro de Números, nós podemos ver o povo expressando medo e descontentamento ao ver o exército egípcio se aproximando. Nós podemos ver o povo se questionando com Moisés. Quando nós lemos esses livros, nós podemos ver o povo murmurando por causa de água. Quando nós lemos esses livros de Êxodo e Números, nós vemos o povo murmurando contra Moisés e Arão por causa de fome no deserto. Nós vemos o povo murmurando devido à sede. Nós vemos o povo murmurando por falta de variedade na dieta, relembrando dos alimentos do Egito. Nós vemos o povo murmurando contra a liderança. O povo murmurando contra Moisés. O povo expressando descontentamento com a ideia de entrar na terra prometida. Nós vemos o povo murmurando com medo dos gigantes da terra prometida, questionando novamente a liderança de Moisés. Ou seja, isso não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, sempre houve pessoas murmuradoras. Sempre houve pessoas descontentes com a vida. Sempre houve pessoas descontentes com Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que os maiores murmuradores foram os fariseus. Os fariseus, eles murmuraram quando Jesus compartilhou uma refeição com os pecadores. Eles questionaram Jesus porque Jesus estava se alimentando, comendo com os pecadores. Os fariseus murmuravam quando Jesus recebeu pecadores e comeu com eles. E devido a essa murmuração, Jesus ele conta 3 parábolas, que é sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Os fariseus, eles murmuravam contra Jesus quando Jesus afirmou ser o pão vivo que desceu do céu. E por causa desse pecado, por causa da murmuração, eles não conseguiam aceitar a declaração de Jesus. E eles questionavam se Jesus de fato tinha vindo do céu. E por causa da murmuração,
Por causa desse pecado, nós podemos nos tornar semelhantes a esses homens, a esses fariseus. Ao invés de nós reconhecermos, ao invés de a gente se alegrar com o bem que Jesus faz na vida das pessoas, ao invés de a gente se alegrar com a transformação que Jesus faz na vida de uma pessoa, nós nos encontramos murmurando. Nós duvidamos das ações de Jesus. Poxa vida, como é que Jesus foi escolher logo esse cara? Onde já se viu Jesus transformar a vida dessa pessoa? A gente vive assim, reclamando, murmurando. A gente expressa incredulidade diante do fato de Jesus acolher e transformar a vida das pessoas. O pecado da murmuração nos impede de enxergar o extraordinário nas ações de Jesus. E muitas vezes, por causa desse pecado, nós esquecemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quando a gente se deixa levar pela murmuração, nós corremos até o risco de desconsiderar a autoridade e soberania de Deus. É por isso que nós devemos parar de murmurar. Porque mesmo a gente reclamando, mesmo a gente duvidando, Deus sempre irá permanecer no controle de todas as coisas e Ele sempre irá fazer a sua vontade, a gente querendo ou não, a gente reclamando ou não, Deus não vai deixar de fazer a sua vontade. Deus, Ele sempre vai fazer a vontade dEle. Mesmo a gente se queixando, mesmo a gente murmurando, mesmo a gente querendo ou não, Deus vai transformar a vida das pessoas. Deus vai continuar mudando a vida de pecadores, a gente querendo ou não. Mas quais são as causas e as consequências da murmuração? Nós aprendemos na Bíblia que há pelo menos 3 causas para a insatisfação e, consequentemente, para a murmuração. Primeiro, a gente vive uma vida de murmuração por causa da natureza pecaminosa que há dentro de nós. O texto de Lamentações, capítulo 3, e o versículo 39 diz o seguinte: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Meus irmãos, esse versículo aqui nos ensina que a insatisfação, ela está enraizada na nossa natureza pecaminosa. Judas, ao escrever sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, ele chama esses homens de homens ímpios e afirma que esses homens são murmuradores e descontentes. Ou seja, a natureza humana é por si mesma insatisfeita e murmuradora. É por isso que nós murmuramos. Por causa dessa natureza pecaminosa, nós somos murmuradores. E a segunda coisa que causa a insatisfação, a segunda coisa que causa a murmuração, é quando as expectativas e desejos pessoais são frustrados. Há descontentamento quando a pessoa imagina que acharia prazer nas coisas que lhe foram negadas ou tiradas. O povo de Israel, eles tinham o maná do céu, o maná que vinha de Deus do céu, mas só que eles ficavam desejando a comida do Egito.
Eles ficavam desejando aquilo que aconteceu na vida deles antes. Sabe, muitas vezes Deus nos abençoa e nós ficamos desejando aquilo que aconteceu lá atrás. E nós não enxergamos o que Deus está fazendo nas nossas vidas agora. E a terceira coisa que causa insatisfação, que causa murmuração, é a incredulidade ou a falta de confiança em Deus. Deus, ele foi o responsável em tirar o povo do Egito. Deus foi o responsável de conduzir este povo à terra prometida. Mas só que no percurso, eles enfrentaram muitas dificuldades. E o povo murmurava todas as vezes que enfrentava uma dificuldade, mesmo sabendo que Deus tinha feito no passado. Quantas coisas Deus fez na nossa vida, quantas bênçãos nós recebemos. E a gente sabe disso, que Deus já nos abençoou de várias maneiras. Mas só que a gente fica reclamando, quando nós se vemos em uma tempestade, em uma dificuldade, nós fica reclamando, murmurando contra Deus, mesmo sabendo que Ele nos abençoou várias vezes. Quando os espias relataram sobre a visita que eles fizeram à Terra Prometida, a terra que deveria ser conquistada com a ajuda do Senhor, o povo mesmo assim respondeu com incredulidade e murmuração. Aquele povo estava diante da terra prometida, chegando na terra prometida, mas mesmo assim eles murmuravam. E como eu já disse, a murmuração é uma ofensa a Deus. É uma agressão à sua maneira de nos tratar. E se você já leu esse texto, você vai ver que Deus pune com rigor a todos os murmuradores. Números capítulo 14, versículo 11 e 12. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Após esse povo ficar murmurando, se queixando, Deus decidiu punir este povo. Se você ler esse texto, você vai ver que Deus matou aquele povo no deserto. Deus puniu aquele povo no deserto porque aquele povo só ficava murmurando, aquele povo só ficava reclamando. Então Deus matou aquele povo. E somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Nós devemos tomar cuidado com a murmuração. Porque Deus, ele pode nos castigar. Deus, ele pode pesar a mão dele sobre nós. Talvez a gente está sofrendo porque a gente fica murmurando. Talvez a gente está sofrendo, a nossa vida não vai para frente porque a gente vive se queixando contra Deus. É por isso que nós devemos parar de reclamar. Amém? Está pingando em mim aqui agora. Um pouquinho para o lado aqui já resolve. Então, meus irmãos, a gente deve parar de murmurar, porque Deus pune aqueles que vivem uma vida de murmuração. É por isso que nós devemos tomar cuidado. Mas como que nós podemos ser curados da murmuração? Nós encontramos na palavra de Deus o remédio para a insatisfação,
e o remédio para a murmuração. O primeiro remédio é que nós devemos receber Jesus como o nosso único Salvador. Porque Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda a nossa satisfação pessoal. Porque somente Jesus pode satisfazer as necessidades da nossa alma. Lá em João 6, capítulo 30, versículo 35, ele declara o seguinte: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A fome e a sede são usadas aqui para descrever a necessidade do coração humano. Somente Cristo pode satisfazer as necessidades da nossa alma. Somente Cristo é a fonte de toda a nossa satisfação pessoal. E se você quer se ver livre desse mal, desse pecado da murmuração, você deve aprender a viver contente em toda situação. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa expressão aqui, aprendi a viver, indica que o contentamento é algo que precisa ser aprendido, principalmente após a nossa conversão em Cristo. E o viver contente possui duas faces. Primeira, é um estado de espírito, e a segunda é uma reação interior às circunstâncias da vida. E para vivermos livres da murmuração, nós precisamos entender que o contentamento, a alegria e a gratidão são mandamentos de Deus. Eu vou repetir. O contentamento, a alegria e a gratidão são mandamentos de Deus. Ainda que nós não tenhamos motivos para viver contente, com contentamento, nós precisamos entender que a satisfação é o mandamento de Deus que nós precisamos obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações, sem contendas. Filipenses 4:4, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer a mesma coisa: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Gente, como é que pode um homem que sofreu, o homem que foi perseguido, o homem que foi preso, açoitado, como é que ele pode dizer para a gente se alegrar? Sabe, muitas vezes por causa de pouca coisa a gente não se alegra, a gente fica murmurando, porque acontecem pouquíssimas coisas, pequenas coisas na nossa vida. E Paulo, um dos homens que mais sofreu na Bíblia, ele fala para a gente se alegrar. E ainda mais, ele vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, nós precisamos viver uma vida alegre, e não uma vida de murmuração. A gente deve parar de reclamar por tão pouca coisa. Nós iremos parar de murmurar quando nós reconhecermos que por causa da maldade nós merecemos muito mais malefícios do que benefícios. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos bons, nós achamos que nós somos melhores do que as outras pessoas. E quem merece ser castigada por Deus
é o nosso próximo e não nós. Parece até que Deus tem a obrigação de nos abençoar ou impedir que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Porém, Jesus vai nos advertir lá em Lucas capítulo 13, versículo 2 e 3. Pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Meus irmãos, todos nós somos iguais perante Deus. A gente não é melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos nos arrepender, se arrepender. Porque a gente não é melhor do que ninguém. Jesus disse aqui, se vocês não se arrepender, vocês também irão perecer. Porque vocês são pecadores assim como os galileus. Nós precisamos do arrependimento. E nós iremos parar de murmurar quando nós reconhecermos que, qualquer que seja o nosso sofrimento, ele sempre será menor do que aquele que Jesus Cristo sofreu. Nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus e seguir o exemplo de Jesus. Pedro vai dizer o seguinte: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meus irmãos, Jesus é o maior exemplo de contentamento, pois mesmo sofrendo injustamente, ele não ficou amargurado, ele não ficou revoltado, ele não ficou murmurando, porque ele sabia que esse sofrimento fazia parte da sua humilhação. E a gente deve aprender isso com Jesus. Mesmo Jesus apanhando injustamente, sofrendo, ele não ficou amargurado, ele não ficou reclamando. E para terminar aqui já, a murmuração é filha da insatisfação. E ela tem sido como uma sombra persistente na vida de muita gente que se diz seguidores de Deus. Na parábola do filho pródigo, Jesus ele ilustra o espírito da insatisfação, o espírito da murmuração por meio do segundo filho, o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa, ele estava sobre o teto do pai. O filho que ficou em casa, ele era dono de tudo. Mas mesmo assim ele não conseguia se alegrar com o que tinha. Você conhece muito bem essa história. O homem tinha 2 filhos. Um vai embora, gasta tudo que tinha, e esse filho aqui, ele estava na casa do pai, ele tinha de tudo na casa do pai, mas mesmo assim ele não se alegrava com o que tinha. Quando o irmão dele voltou para casa, ele ficou com inveja do seu irmão. Muitas vezes, por causa da murmuração, por causa desse pecado, nós não enxergamos aquilo que Deus nos dá. E muitas vezes nós ficamos com inveja das coisas dos nossos irmãos. Esse rapaz aqui, ele era filho, mas ele se achava um empregado, ele vivia como um empregado.
Muitas vezes a gente não vive como filho, porque a gente fica murmurando, a gente fica se lamentando, a gente fica com inveja das coisas dos nossos irmãos. Sabendo que Deus já nos deu todas as coisas, sabendo que Deus nos abençoou várias vezes, nós ficamos olhando e murmurando contra o nosso irmão. E como nós aprendemos com Paulo, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, nós devemos cultivar um coração grato. Nós devemos cultivar uma mente aberta para reconhecer e aceitar a obra transformadora de Jesus. Se você está vivendo uma vida de murmuração, peça para Deus te livrar deste mal. Se você está vivendo uma vida de oração, de murmuração, peça para Deus te curar deste mal, te livrar deste pecado. Porque você pode vencer esse pecado. Você pode vencer esse pecado porque Jesus naquela cruz já venceu todos os pecados por nós. É por isso que você pode vencer o pecado da murmuração. É por isso que com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos viver livres desse mal. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos viver livres do pecado da murmuração. A gente pode viver livres desse pecado, porque Cristo já venceu todos os pecados por nós naquela cruz. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, apesar das nossas murmurações. Apesar de a gente, muitas vezes, ficar reclamando de tudo, questionando tudo, apesar de tudo isso, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos ama e o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Então tenha misericórdia de nós, Senhor, mais uma vez. Tenha misericórdia de nós mais uma vez e nos ajuda, Pai, a se livrar deste mal, dessa doença, dessa enfermidade, da murmuração. Nos ensina, Pai, a viver mais gratos em Ti. Porque muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós padecemos porque nós vivemos uma vida de murmuração. Mas abra os nossos olhos, Deus. E nos ajude a se livrar desse pecado, desse maldito pecado que nos cega. Desse maldito pecado que por causa dele muitas vezes nós não reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a vencer este mal, esse pecado. E crie em nós, nos dê um coração grato, Senhor. Que nós possamos viver uma vida de gratidão a Ti. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Porque mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mesmo a gente murmurando, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Então perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa o nosso pecado da murmuração. E nos ajude, Deus, a viver mais uma vida de gratidão. Para a Tua honra, Deus, e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.